Eu acho que é o processo que a gente precisa passar pra entender onde é o nosso limite. Já faz muito tempo que eu acho que a gente é extremamente bombardeado com essa questão de produtividade, que a gente tem que conseguir ser cada vez mais produtivo, a gente tem que conseguir cada vez mais usar o tempo que a gente tem a nosso favor e de uma maneira às vezes até obsessiva. Então, o que às vezes a gente era capaz de fazer em 8 horas, a gente tem que conseguir fazer em 6, e quando a gente consegue fazer em 6, a gente tem que conseguir fazer em 4. E às vezes eu sinto que isso virou uma compulsão das pessoas, de querer cada vez mais ser mais e mais produtivo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Eu comentei disso num vlog, que eu não sei se vai entrar antes ou depois desse vídeo, mas se você não me segue ainda no Instagram, por favor, me siga lá. Me siga lá! Me segue lá, porque a gente tá com uma campanha aí, Arrasta Lari, que a campanha é o seguinte: depois de chegar nos 10 mil seguidores, a gente consegue botar o link pra vocês arrastarem. E tem muitas coisas que eu tenho vontade de compartilhar com vocês e que às vezes eu não consigo, porque eu tenho que ficar colocando o bendito do link na bio. E eu sei que vocês não entram no link da bio, o famoso link da bio. Então me ajudem a chegar nos 10 mil. A gente já tem uma família aqui enorme, de mais de 20 mil pessoas. Então a gente com certeza consegue chegar nesse numerinho. Então se você não me segue lá ainda, por favor, me siga e vamos deixar a nossa família cada vez maior, cada vez mais maravilhosa. Eu comecei a pensar muito nessa questão sobre produtividade, porque eu acho que às vezes a gente esquece de dar valor para uns momentos de silêncio que a gente tem. A gente já falou bastante sobre a gente se respeitar e tudo mais, mas eu sinto que quando a gente trata sobre esse assunto de produtividade, a gente tem essa tendência a querer ser cada vez mais produtivo, querer conseguir fazer cada vez mais coisa em menos tempo. E a gente esquece que a gente é uma máquina, né? Assim, uma máquina entre aspas, bem entre aspas, porque somos seres humaninhos, mas a gente também, como uma máquina, a gente tem os nossos limites, né? A gente tem um ponto que é o máximo da onde a gente pode chegar. E eu sinto que por muitas vezes a gente não consegue respeitar esses limites, principalmente porque a gente não conhece eles. Quando a gente não conhece nossos limites, a nossa tendência muito grande é que a gente passe esses limites. Eu já fiz isso várias vezes e eu imagino que você também já tenha feito isso algumas vezes. Quando a gente passa desses limites, uma coisa que é muito normal de acontecer é a gente ter aquele famoso burnout, né? Que é a gente ter uns apagões, ou a gente ficar doente, ou acontecer alguma coisa que faça com que a gente se obrigue a parar. Isso aconteceu comigo há uns meses atrás, quando eu tava na Itália, que eu tive uma dor nas costas muito forte, de um jeito que eu nunca tive, que eu não conseguia levantar da cama. Eu precisei pedir resgate, literalmente, pra alguém ir lá me dar um remédio, e eu consegui sair da cama. E esse dia eu fiquei muito assustada, porque isso nunca tinha acontecido comigo, e eu só via isso acontecer com outras pessoas. E como eu imaginava que esse tipo de coisa não poderia acontecer comigo, porque eu acreditava que eu conhecia os meus limites, eu acabei passando deles. E na verdade eu acho que isso é muito normal. Eu acho que é o processo que a gente precisa passar pra entender onde é o nosso limite. E pra cada pessoa esse limite vai ser um limite diferente. E não é porque fulaninho consegue fazer coisa de um determinado jeito que a gente vai conseguir fazer da mesma forma. Nosso corpo e nossa mente têm limites diferentes. Cada um é uma máquina diferente e vai funcionar de uma forma diferente. Quantas vezes eu falei a palavra diferente? E isso veio muito na minha cabeça essa semana, porque essa foi uma semana que eu consegui me organizar melhor pra fazer as coisas que eu tinha pra fazer. Como eu já falei em vários vídeos aí, tem muitas coisas acontecendo do PDG agora. Esse foi um dos motivos pra eu ter voltado pro Brasil. Tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e que eu tô tendo que dar conta de todos eles. É a primeira vez que eu tenho um volume de trabalho muito grande do PDG fora a produção de conteúdo. Então eu tô tendo que administrar tudo isso ao mesmo tempo e que é muito novo pra mim. E que, óbvio, eu tô muito feliz porque eu gosto de me sentir produtiva, eu gosto de sentir que eu tenho muitas coisas pra fazer e principalmente essas coisas que tem tudo a ver com o meu propósito, com a minha missão, que eu acredito, né, que exista. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que se respeitar muito. Essa semana foi uma semana que de segunda a quarta, hoje é sexta-feira, que de segunda a quarta eu trabalhei muito, trabalhei demais, trabalhei muitas horas e não só muitas horas, mas eu trabalhei intensivamente cada uma dessas horas. E que eu acho que tem essa diferença também. Às vezes a gente se coloca essa obrigação de trabalhar um período de 8 horas, porque é o que disseram pra gente
que é o normal, mas às vezes a gente trabalha por 4 horas de uma forma tão intensa que aquelas 4 horas meio que esgotam a gente. Mas o que aconteceu esses 3 primeiros dias da semana foi que eu trabalhei muito intensamente por muitas horas. E ontem eu percebi que eu tava absurdamente exausta. Até na quarta-feira, no final do dia, eu e a Gia, a gente tinha uma reunião marcada pra conversar sobre alguns assuntos de um projeto que a gente tem aqui pro PDG. E eu tava muito exausta, torcendo pra que alguma coisa acontecesse, pra que a gente não precisasse fazer essa reunião naquele dia. Mas eu também tenho essa coisa de não querer desmarcar os compromissos que eu tenho. Só que também é uma outra coisa que a gente também tem que reavaliar. E aí, universo maravilhoso, a Gia me mandou uma mensagem falando que ela ainda não tinha almoçado, que ela ia almoçar aquela hora. E aí foi a brecha que eu arranjei pra falar, amiga, tô muito cansada. E, por coincidência, ela também tava muito cansada. E a gente acabou desmarcando a reunião pra fazer num outro dia. Não, a reunião não era pra ser quarta-feira à noite, era pra ser ontem à noite. Olha como eu tô confusa. E aí, ontem foi um dia que eu decidi fazer as coisas de uma maneira mais slow, de uma maneira mais devagar, pra respeitar um pouco mais o meu corpo, por mais que eu tinha um monte de coisa pra fazer, porque a lista de pendências, ela tá gigante, ela não acaba. Cada vez que sai uma coisa, entra outra coisa. E tá tudo bem, é normal, é assim mesmo. Só que eu acho que a gente tem que aprender a administrar a nossa ansiedade, a nossa preocupação e a nossa lista de tarefas, né? Essa questão de ser produtivo é uma coisa que vai bater na nossa tecla, vai bater na nossa porta o tempo todo, porque dependendo do que você faça, ainda mais que nem no meu caso, com um trabalho que quase tudo depende só de mim. Graças a Deus hoje não mais, porque eu comecei a ter pessoas que me ajudam no meu trabalho aqui no PDG. Então tem muita coisa que eu aprendi a delegar, e isso também é uma coisa que a gente precisa fazer, e outras coisas que não tem jeito, eu preciso fazer e não tem como eu passar pra outra pessoa no momento. E a gente tem que parar de se cobrar de ser extremamente produtivo, porque existe esse limite que a gente precisa dar pra gente, e existe o limite que a gente fica muito cansado, e a gente tem que se respeitar. Já tem vários vídeos que eu tô gravando aqui, porque eu tô gravando vários vídeos essa semana, e que vocês vão perceber aí ao longo dos vídeos nesse mês que eu tô super rouca, porque eu tô fazendo tanta reunião, e eu tenho esse jeito de fazer a reunião super empolgada, e falo muito alto, e converso demais, e falo muito, e eu perco a minha voz, e eu preciso aprender a trabalhar nisso de uma outra forma, porque senão até o final do ano eu vou ficar muda. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que vêm de fora pra gente, principalmente com relação à empresa onde você trabalha, ou às vezes essa influência de livros e coisas que vão aparecendo pra gente, de como a gente ser mais produtivo. Eu acho que muitos deles têm sim uma função muito legal de ajudar a gente a usar melhor o nosso tempo, ao invés da gente gastar o nosso tempo de uma maneira não muito inteligente. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não ficar obcecado com isso, porque isso pode virar assim uma obsessão. Eu já por muito tempo tive essa obsessão de ser extremamente produtiva. Só que pra gente conseguir produzir as coisas, a gente precisa de um tempo de ócio. Por exemplo, essa semana que eu falei que os 3 primeiros dias dessa semana foram extremamente produtivos. Ontem foi um dia ok, e hoje eu sei que vai ser um dia ok, mas em compensação no domingo eu tenho reunião o dia inteiro, que normalmente é o dia do descanso. Eu sei que o meu sábado e o meu domingo normalmente não são sábados e domingos tradicionais, normais, que eu vou descansar. Pode ser que tenha alguma coisa pra fazer. Então é por isso que às vezes em alguns períodos de alguns dias da semana eu me dou uns descansos, porque senão eu sei que a minha máquina uma hora vai parar de funcionar. E o que eu mais quero é que minha máquina continue funcionando, pra que no longo prazo eu consiga continuar fazendo o meu trabalho, fazendo o que eu amo, de uma maneira saudável, que eu acho que é isso que a gente tem que focar com essa questão da produtividade. A gente tem que sim ser produtivo, mas isso também tem que ser uma coisa saudável, e que às vezes a gente esquece. Então a gente tem que respeitar nossos limites. E pra você conhecer seu limite, provavelmente você vai ter que ultrapassar ele, e provavelmente você vai ter um burnout, provavelmente alguma coisa esquisita vai acontecer. E tá tudo bem. O que importa é que você aprenda com isso que aconteceu, pra tentar fazer com que isso não aconteça de novo. Então, se você já teve um burnout, você já sabe mais ou menos aonde mora o seu limite com relação à sua produtividade, né? Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Vídeo sobre produtividade. Enfim, chegamos a ele. Tá, eu vou pegar um chá porque eu tô ficando rouca, pera. Calma. Nossa, esse chá tá forte, tá bom. Ixi, perdi onde eu tava. Burnout, né? E que eu imaginava que isso nunca ia acontecer comigo. Então eu vou retomar isso. Eu acho que é isso, né? Se respeitar. Nossa, eu ia falar interferências, influências e ficou uma palavra esquisita. Tchau, amiga. Acho que esse vídeo vai ter muito conteúdo de erros, né? Porque eu tô confusa. Beijo.